Bem-vindo ao Debate Creators, comandante de bytes. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer mais um vídeo dos nossos queridíssimos patrocinadores. O patrocinador dessa vez é o Adriano Souza, que mandou pra gente a ideia do vídeo do mergulho completo no nosso queridíssimo Turbo R. Era um vídeo, inclusive, que eu já planejava fazer aqui no canal, mas que agora que o Adriano pediu, botei ele pra cima na fila e vamos falar do último nível, que é o nível do MSX Turbo R. E vamos mostrar para vocês tudo que a gente pode fazer com o Turbo R e por que é que você vai decidir comprar ou não comprar um MSX Turbo R. Então vem comigo que hoje nós vamos fazer um mergulho profundo no que é o tal MSX que não é MSX, o MSX Turbo R. O MSX Turbo R foi a última geração de MSX que foi colocada no mercado de consumo para pessoas normais lá no Japão. De acordo com o Nish, o R do MSX Turbo R significa RISC, que para quem não sabe é o Reduced Instruction Set Computing, que é a computação usando paleta de instruções reduzidas dos processadores. Então o Nish já pensava em computação RISC muito antes de virar modinha, como está hoje em dia. O Turbo R foi criado para ser uma daquelas máquinas 16 bits, para evoluir o padrão MSX para os 16 bits, e competir com outras máquinas de 16 bits que estavam entrando no mercado, Amigas e outros computadores de 16 bits, aí, além dos videogames de 16 bits também. E nessa altura o pessoal já tinha descoberto que o MSX realmente tinha vocação para ser videogame, além de ser computador, então isso era muito importante também. Só que o problema é que o padrão Turbo R ele chegou muito tarde, com muito pouco e, além disso, muito caro. Então essas três combinações aí de valor muito caro para um computador que não era lá muito bom, misturado com uma demora muito grande para que o MSX evoluísse para os 16 bits, fez com que o MSX Turbo R fosse um fracasso retumbante. O que era obrigatório no padrão Turbo R eram dois processadores, um deles o nosso queridíssimo Zilog Z80A, ou qualquer MSX Engine compatível, funcionando a 3.57 de clock, 8 bits, e o nosso queridíssimo R800, que foi o processador escolhido para colocar o MSX nos 16 bits, que era um processador de 16 bits a 7.15 MHz, que era mais ou menos o que tinha também ali nos outros computadores de 16 bits em matéria de clock, de velocidade de clock. Além disso, o nosso queridíssimo MSX Turbo R tinha que ter pelo menos 256K de memória RAM, sendo memória no padrão Memory Mapper, ou seja, memória mapeada. Ele tinha que ter também uma ROM principal de 32K e uma sub-ROM de 16K, contendo a BIOS e a versão do BASIC 4.0, que eram fundamentais aí para a operação do MSX. Além disso, ele vinha com o Yamaha V9958 como o processador de vídeo dele. Na verdade, planejava-se criar um chip chamado 9978, que seria muito melhor se o Turbo R conseguisse ter sido entregue com esse 9978, porque ele teria capacidades gráficas similares ao nosso queridíssimo Super Nintendo, que era o top da época. Infelizmente, esse chip não ficou pronto a tempo e, devido a algumas incompatibilidades, o Nish optou por não jogar com o 9978. Então o Turbo R saiu com o 9958, que já era um chip relativamente defasado para a época. Então esse pode ter sido um dos motivos do fracasso do Turbo R. Além disso, ele também tinha que ter no mínimo uma VRAM de 128 KB, com possibilidade de expansão até 192K. Mas também, se você expandisse sua VRAM para 192K, você veria pouca diferença real, porque o overhead que você teria que colocar para aproveitar essa memória não seria bom no custo-benefício de fazer isso. Um teclado com pelo menos 70 teclas, que aí teria que ter as 5 funções programadas, né? F1, F5, F6, F10, Graph, Code, todas aquelas teclas que a gente já está acostumado, mas teria algumas teclas novas, como por exemplo a Execute, a Cancel, e algumas teclas que estariam no teclado do nosso queridíssimo Turbo R, para que as aplicações de Turbo R pudessem usar, mas como foram lançadas poucas aplicações de Turbo R, foram coisas que simplesmente não pegaram. Também a gente teria que ter a opção de ter os kanjis, né, para os computadores japoneses. Obviamente, como só foram lançados Turbo R no Japão, todos eles vieram com kanji, então a gente pode dizer que isso era obrigatório no padrão.
Que mais que eu posso falar aqui? O nosso queridíssimo AY38910 para manter a compatibilidade com o MSX1, que é o processador de áudio mais básico, e além disso um processador de áudio mais poderoso, o MSX Music, com o PLL Yamaha 2413, que era um sintetizador FM de 9 canais. Tinha que ter uma ROM também de 16K com o FM, para que os programas pudessem usar as chamadas para esse tipo de FM. Além de ter timer, um relógio real, pelo menos um slot de cartucho, mas como já era padrão nos MSX a gente entregar com 2, todos os Turbo R vieram com no mínimo 2 slots de cartucho. Que mais? E as portas de uso geral, que é o que chama de portinha de joystick, né? Para ligar os nossos joysticks, tá? Com aquele conector de 9 pinos comum que a gente usa aí para controle de Atari. E uma das coisas que tá no padrão obrigatório do Turbo R é o microfone. Tem um microfonezinho lá pra gente fazer gravação de som PCM, fazer entrada de som. Tá lá no padrão ter a entrada de microfone. E aí foram 3 computadores que foram produzidos. Essas especificações que eu falei são as especificações mínimas a serem usadas nesse computador que inclusive que eu estou mostrando para vocês, que é o da Panasonic, o FSA1ST, que é o modelo mais simples. Então esse é o modelo que tem tudo isso aí. Obviamente, como o padrão MSX é um padrão aberto, as pessoas também podiam colocar outras coisas em cima. E aí 2 outros computadores MSX foram lançados, o Panasonic FSA1 GT e o Alknet Nia 2001. É um computador extremamente raro, que eu particularmente nunca pude ver ele pessoalmente, mas que eu vou falar sobre ele já já. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês o A1 GT, que é o segundo modelo da Panasonic que foi lançado em conjunto, sendo que esse aqui tem 2 melhorias muito importantes. A primeira delas é o MSX View, que nada mais é que um sistema operacional lançado pela Panasonic para combater o Workbench do nosso queridíssimo Amiga. Seria o sistema operacional visual do nosso queridíssimo Turbo R. Esse sistema operacional podia ser usado no ST, mas para usar no ST você tinha que ter o cartucho e os disquetes. Já no GT, o MSX View já vinha diretamente na ROM do GT, que significava que se você quisesse bastava botar direto no MSX View. Outra diferença muito importante do Turbo R GT para o nosso queridíssimo Turbo R ST é que o Turbo R GT já vinha com o MIDI integrado. Então naquela época tava muito na moda fazer sample de pegar música e samplear nos computadores 8 bits, né, para fazer uma espécie de estúdio caseiro de criação de música, e o MSX não queria ficar para trás. Então o Turbo R GT era essa máquina para fazer sampling de música no seu MSX, e para isso o pessoal usava o Turbo R GT e sua entrada MIDI integrada permitia ligar o Turbo R GT a outros aparelhos MIDI, não só para fazer entrada, mas também para fazer saída, e aumentar também a qualidade dos jogos. Você podia ligar lá o seu queridíssimo Turbo R lá na sua MT32 ou na sua Sound Canvas e ter o som MIDI usando instrumentos reais sampleados dentro lá da sua MIDI box, e ter um som porreta para o seu MSX. E agora, só para citar, porque é uma máquina que eu conheço muito pouco, porque eu nunca vi a máquina pessoalmente, vai falar sobre o Alknet Nia 2001, que é um computador da linha Turbo R também, sendo que ele tem uma característica diferentona dos modelos da Panasonic. Ele foi fabricado pela Takaoka Electric, e esse cara aqui, ele é um computador que foi feito para concessionárias de automóveis poderem fazer transações online. Então ele tem algumas coisas bem bacanas. Ele tem lá o BASIC 4.0, ele tem as ROMs lá com os MSX2 já diretamente na ROM, e além disso ele também tem uma interface serial RS-232 que permite ele não só se conectar via modem com o mundo, com o modem também incluso, mas também servir de terminal para uma rede, pode se conectar com um PC como terminal burro, né?
e dá várias opções de conectividade. É uma máquina muito rara, eu nunca vi. O único Walknet NIA 2001 que eu sei que existe no Brasil é do amigo Peter Punk, que lá no blog dele ele tem uma matéria muito completa. Esse link vai estar aí na descrição do vídeo para vocês verem. Peter Punk é figurinha fácil lá no nosso queridíssimo, lá na nossa queridíssima Retrópolis. Volta e meia ele faz entrevista lá. E nesse blog dele, ele também tem vídeo no YouTube mostrando o Walknet. Para vocês que querem conhecer, ver a máquina, vai lá no blog do nosso queridíssimo amigo Peter Punk, dá uma olhadinha e quem sabe aí num evento que o Peter Punk esteja presente, quem sabe um dia eu vou conseguir ver um Walknet de frente para conhecer, porque para mim é uma das máquinas mais raras que existem no universo do MSX. E aí, pessoal, chegou naquele momento que a gente fala do nosso programa de patrocínio, o nosso querido programa de patrocínio The Byte Creator. Se você quiser assinar o nosso programa de patrocínio, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar o acesso ao nosso FTP, que está em beta, teste, para você poder baixar arquivos e conseguir pegar coisas dentro do nosso servidor FTP. Você também vai ter a oportunidade de moldar o conteúdo do canal, mandando para a gente suas sugestões de vídeo e podendo ter prioridade nas votações de jogos da live, além, obviamente, de ter o nosso chat com os nossos amigos escovadores de bytes, que estão lá não só comigo, mas também com todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Então, aproveitar agora para agradecer os nossos principais apoiadores, que são o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Então, se você curtiu aí, ou se você está curtindo o nosso canal e quer um canal cada vez melhor, primeiro link aqui embaixo no canal é o link para o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar o nosso queridíssimo programa de patrocínio. Não se esqueça também que nossos Thank You Discs, para quem já se inscreveu, estão disponíveis para download na faixa, e se você não quiser fazer a assinatura do canal, você pode comprar um dos Thank You Discs também, separadamente, sem a necessidade de assinar o canal. Então vem com a gente e vamos pro vídeo, porque essa propaganda já tá longa. E agora vamos começar a falar sobre o software do nosso queridíssimo Turbo R, agora que nós já falamos sobre o hardware. E para falar sobre o software, normalmente o primeiro software que o pessoal sempre pergunta para ver, né, é o MSX View. E quem vai salvar a gente hoje, como sempre, é o downloadfilehunter.com. Aqui no nosso downloadfilehunter.com, se você procurar aqui, você vai ver que você vai ter aqui uma pastinha chamada Programas. Nessa pastinha dentro de Programas, você vai procurar aqui o nosso queridíssimo MSX View. Para o MSX View funcionar no nosso MSX Turbo R A1ST, nós vamos precisar de uma ROM e de 3 disquetes, que é esse pacote aqui, ó, o MSX View 1.21, foi de 1991. Esse pacote, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem baixar esse pacote. Então nós vamos clicar nele para baixar, e lá na nossa pasta de downloads vocês vão ver que ele está aqui. Então basta descompactar esse cara. Uma vez descompactado, você vai ter aqui os 3 discos e a ROM. Essa ROM nós vamos flashear na nossa Flash ROM, que eu já fiz um vídeo sobre ela aí especificamente, a Multimapper 2 MB, nós vamos jogar a ROM lá, e nós vamos criar esses 3 disquetes aqui, usando o nosso queridíssimo MSX Disk para gerar os 3 disquetes. Mas se você é um assinante do nosso programa de patrocínio, lá no nosso FTP do The Byte Creator, nós temos aqui essa pasta aqui, MSX Turbo R. Dentro dessa pasta MSX Turbo R, a gente tem aqui a pasta MSX View. E dentro dessa pasta MSX View, nós temos também os disquetes e a ROM para você baixar diretamente do seu computador e poder montar no seu computador. Então vamos começar a montar os disquetes, pessoal. Então aqui obviamente você vai precisar de 3 disquetes, como eu já falei antes. Eu vou devidamente etiquetar aqui as laterais dele, para que eles sejam considerados disquetes 720, não disquetes de 1.44. E à medida que eu vou fazendo isso aqui, eu vou colocando no meu MSX e vou formatar esses disquetes em um MSX para eu garantir que eles vão ser formatados em FAT12. Lembrando sempre que os disquetes MSX não são FAT32,
Os disquetes MSX são FAT12, então a gente tem que formatar eles na MSX para eles ficarem com o formato direitinho. Nós vamos usar. Obviamente já vou etiquetar os outros dois. Enquanto aquele ali está formatando. Vou aproveitar também para colocar as etiquetinhas neles, para eu poder rotular cada um deles e saber qual disquete é o que. Então aqui eu já coloquei uma etiquetinha rótulo. Se você quiser fazer um rótulo bonitinho, você pode. Eu particularmente gosto desses rótulos que dá para escrever. Até porque depois, se eu quiser reaproveitar o disquete, é muito fácil. É só apagar e recolocar. E vamos preparando os disquetes para a formatação. O segundo passo agora é, usando o nosso queridíssimo Disk Manager, colocar lá o nosso disquetinho recém-formatado, lá na nossa unidade de Drive A. E usando o Disk Manager, a gente pode simplesmente ir pegando os disquetes um a um aqui, né? Então, para colocar, eu dou aqui File, Open. Vou pegar aqui dentro do Downloads o meu MSX View Execution Disk, que é o primeiro disk. Vai ter todos esses arquivos aqui depois que a gente colocar. E aí eu venho aqui em File, Write to Disk. Não precisa formatar, porque o nosso disco já veio formatado do MSX, então não aperte aqui. Escolha A e clique no OK. Clicou no OK, ele vai começar a criar a imagem. Colocou lá no disco A e deu Write, ele vai automaticamente começar a criar a imagem pra gente. Mas, como eu já havia dito para vocês, não basta só ter os 3 disquetes, nós vamos precisar também da nossa queridíssima ROM, vamos precisar também do nosso cartucho lá do MSX View. Para isso a gente vai usar a Multimapper 2 MB. Se você não viu o vídeo da Multimapper 2 MB, tem link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E lá eu ensino como você faz para flashear isso aqui. Primeiro vou pegar a ROM lá no FTP do The Byte Creator. Lembrando que para acessar o FTP do The Byte Creator você precisa ser um membro do canal. Aqui dentro da pasta MSX nós temos ali a MSXTR. Daí nós temos ali a MSX View. Daí a gente tem que baixar lá a ROM. Então vou dar aqui um get msv121.rom. Ele vai começar a transferência do arquivo. Uma vez o arquivo transferido, a gente pode dar o kilt já do FTP. Se a gente der um dir aqui, a gente vai ver que a gente tem lá o msv121.rom. E aí é uma questão da gente usar o nosso FL16 para queimar ele lá na nossa Multimapper 2 MB. Então agora a gente vai chegar aqui, vai dar FL16, já está no PF. E vamos aqui msf121.rom. Vocês vão ver que ele vai achar lá a nossa queridíssima Multimapper 2 MB. Vai fazer o erase do flash. E logo depois ele vai começar a gravar os bytes lá. É uma ROM pequenininha, gravou rápido. E agora a nossa Multimapper está pronta. Tudo que a gente precisa fazer agora é colocar os jumpers na posição certa na Multimapper 2 MB. E agora que você conseguiu fazer a sua Mega Flash ROM, você precisa botar os jumpers nas posições corretas. E quais são as posições corretas aqui? Vamos lá. Vocês lembram que toda vez que a gente termina de gravar alguma coisa, a gente tem que colocar aqui na posição Disable, que é a posição mais baixa. Então você vai marcar primeiro essa posição Disable aqui com o jumper. E a ROM do nosso queridíssimo MSX View é uma ROM ASCII 8. Então o segundo jumper
você vai colocar aqui na posição, acho que I8, que é essa posição bem no meio aqui, essa posição bem intermediária aqui da nossa queridíssima. Ainda estou procurando um ângulo legal aqui, tá difícil achar um ângulo legal para mostrar para vocês, mas enfim, é a posição do meio que está marcada como ASCII 8. Então você vai colocar em Disable, ASCII 8 e vai colocar no seu MSX para poder rodar. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou pegar aqui a Multimapper com a ROM do MSX View, vou colocar aqui no slot 1 e vou pegar o primeiro disquete, que é o disco 1, que é o Execution Disk, no drive de disquete, e vou ligar o nosso Turbo R e vamos ver se o nosso MSX View sobe. Já está lendo o disquete aqui. Ele leva um tempinho para carregar o disquete. Vocês veem que ele está usando o MSX-DOS 2.30 como base, mais ou menos como funciona o Windows, né? Que o DOS funciona por baixo e aí entra a interface gráfica por cima. E logo logo a gente vai ver a interface gráfica. Tá aí, ó. Tá carregando. E esse aí é o nosso muito querido, muito amado MSX View. Infelizmente o meu mouse do MSX não está funcionando, ou seja, eu não vou poder mostrar muita coisa para vocês. Mas agora vocês sabem que o MSX View existe, que ele tá aí. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mexida aqui para ver se trocando a porta de joystick se melhora o negócio. Não, o mouse também continua não funcionando. Então provavelmente eu preciso achar um mouse que funcione aqui para poder testar isso. Mas aí vocês veem todas as opções do MSX View já colocadas aí. Opa, o mouse deu um sinal de vida, mas parou de novo. Esse mouse parece que está com algum mau contato, alguma coisa assim. Eu vou ter que consertar ele. Mas vocês veem que o MSX View está por aí com várias opçõezinhas para você que quer aprender a mexer na interface gráfica do nosso queridíssimo Turbo R. É isso aí. Mas nem só de interface gráfica e de aplicativos vive o homem. Todo mundo quer comprar um Turbo R, quer dar aquela jogadinha. E a gente sabe que o Turbo R tem dois tipos de software especiais. Os softwares que são exclusivos do Turbo R, que funcionam apenas no Turbo R, e os softwares que rodam melhorados no Turbo R. É claro que hoje em dia o número de jogos para MSX1 e MSX2 é muito maior que o número de jogos de Turbo R, que os jogos de MSX1 e MSX2 estão na casa dos milhares, e enquanto os jogos de Turbo R estão na casa das dezenas, né? Estão algumas dezenas de jogos de Turbo R, mas a coisa também não é tão ruim quanto o pessoal fala. Normalmente quando o pessoal que entra em grupo de Facebook é meio escalafobético, né? Gosta de, meu Deus, o Turbo R é horrível, só tem 5 jogos, e a coisa não é bem assim. Em especial atualmente, que muitos criadores de conteúdo, muitos desenvolvedores de software andam desenvolvendo agora softwares modernos para o Turbo R, e tem muita coisa muito legal que só funciona no Turbo R. Então eu vou dar uma diquinha aqui para vocês de onde vocês pegam os softwares de Turbo R para vocês mesmos testarem nos seus respectivos Turbo R, e também algumas dicas que você vai precisar saber quando você trabalha com Turbo R. Então vamos lá, vamos para as dicas. Então, pessoal, a primeira dica é essa aqui. O Ninja, ele sempre confirma as informações que ele recebe para ter certeza de que o pessoal está falando para ele é verdade, né? E aqui uma coisa que eu gostaria de dizer é que, apesar de muita gente na internet falar que o nosso queridíssimo MSX é uma terra arrasada, o nosso queridíssimo Turbo R é uma terra arrasada, só tem 5 jogos, só está exagerando bastante. Ele obviamente não chega nem perto da quantidade de jogos de MSX2, mas existem bastante jogos aí que você pode ver que podem te manter entretido, inclusive aqui, ó, no nosso queridíssimo downloadfilehunter.com, dentro da pasta Games MSX Turbo R, você tem aqui uma miríade de jogos que você pode olhar lá dentro do nosso queridíssimo Turbo R, e você pode pegar todos esses jogos aqui e testar cada um deles e determinar se esses jogos realmente te interessam ou não. E aí, ó, uma dica muito boa é que você pode testar esses jogos usando o nosso muito querido
WebMSX. Se você vier aqui no nosso WebMSX, você pode baixar um jogo aqui qualquer, a sua escolha, né? Vamos dizer que você queira testar o Snook 1991 Studio Hawk. Você baixa ele, entra lá na sua pasta de download, você pode extrair ele, e aí usando aqui o nosso queridíssimo WebMSX, você vem aqui, Load Disk Image, lê a imagem do jogo que você acabou de baixar. Aí você pode vir aqui em Machines, Select Machine. Você seleciona aqui o Turbo R. Ele vai botar o Turbo R com aquele disquete que você selecionou. E aí você pode jogar o jogo aqui no emulador. Decidir se é um jogo legal ou se não é um jogo legal. E aí, baseado na sua decisão de gostar ou não gostar do jogo, você simplesmente compra o seu Turbo R se tiver algum jogo que você gostou. Outra dica importante que eu posso dar para vocês é para você poder jogar discos de múltiplos, jogar arquivos disk múltiplos aqui, você vai precisar concatenar esses arquivos. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui todos os arquivos do Frei, que é um jogo muito conhecido aí de Turbo R, exclusivo do Turbo R, que é um JRPG muito conhecido. E para você poder jogar ele lá no Sofarun, você tem que concatenar todos esses 5 discos aqui num único disco. Para fazer isso, você usa o comando copy. Então, por exemplo, se você chegar aqui no comando copy e for lá, você obviamente tem que estar num shell. Você tem que estar num shell DOS, não num PowerShell. Então você tem que ir lá para o seu diretório de downloads. E aqui, ó, você vê que todos os discos que eu quero concatenar começam com Frei, certo? Então eu posso dar um comandinho aqui chamado copy /B para pegar a parte binária. Aí eu aqui começo com Frei asterisco .dsk para garantir que eu vou pegar só os discos e vou concatenar para um único arquivo chamado Frei.dsk. Concatenei. Se você der um dir agora, você vai ver que agora a gente tem um arquivo chamado Frei.dsk, que é esse cara aqui. E agora eu vou mandar esse cara lá para o meu FTP, o FTP do Debate Creator. Vou entrar aqui na pasta MSX, Turbo R, Disk, e vou subir agora aqui da minha pasta de downloads, vou subir esse arquivo e baixar lá no meu Turbo R. Deixa eu achar aqui minha pasta de downloads. Então vou pegar esse Frei.dsk aqui, vou subir ele lá. E agora, aqui dentro da minha pasta MSX Turbo R DSK, eu tenho aqui o Frei.disk, que é a nossa queridíssima concatenação de todos os discos do Frei Magic Adventure. Agora vamos lá para o Turbo R, para a gente baixar esse cara e tentar rodar esse cara lá no Turbo R real. E aqui estamos nós novamente no nosso MSX real, para pegar o Frei lá. E uma coisa importante para você fazer antes de começar essas transferências, antes de começar o nosso queridíssimo a usar o Turbo R, são os utilitários do nosso amigo GDX, que são o R800.com e o Z80.com. Se você botar o R800.com, se você olhar aqui, ele está dentro do meu diretório Tools, vai ter link aqui na descrição para vocês baixarem o R800 e o Z80.com. Vocês vão ver que é um utilitário para colocar o nosso queridíssimo Turbo R no modo R800, que é o modo 16 bits, ou seja, o modo mais rápido. Então, se você digitar aqui R800, você vai ver que agora nós estamos no modo 16 bits. E se você digitar Z80.com, agora você está no modo Z80. Olha a diferença no dir, como o dir fica muito mais lento no modo Z80. Então, antes de você fazer qualquer coisa muito demorada com o seu computador, não se esqueça de entrar no modo R800, baixando lá os utilitários do nosso queridíssimo
do nosso queridíssimo GDX, ou no link da descrição aqui, ou no FTP do Debate Creator, que eu vou disponibilizar para vocês também, o R800z80.com, lá no nosso queridíssimo FTP, na parte de ferramentas, no FTP do Debate Creator. Como nós podemos rodar o Frey na nossa máquina real. Então vou entrar lá na nossa já famosa pasta FTP, vou chamar o nosso FTP, vou lá me autenticar, se eu entrar na pasta MSX, na pasta MSX-TR, nós temos lá a pasta disk, e lá na pasta disk tem lá o frei.disk. Então vamos lá, dar o nosso poderoso get frei.disk e vamos aguardar a transferência terminar, para que a gente possa pegar aí o Frey e testar lá no SofaRun. Quando a gente faz essas transferências de arquivo muito grande, é que a gente lembra por que os computadores de 8 e 16 bits ficaram ruins, né? Porque a transmissão demorou muito aqui. Mas de qualquer maneira, depois que você terminar a sua transferência, você pode ir lá onde você botou o nosso queridíssimo Frey e rodar ele. E aí vocês vão ver que ele vai rodar. E uma outra coisa importante quando a gente está falando de jogos de Turbo R é que, como são jogos que foram lançados somente no Japão, a maioria deles, como vocês vão ver aí no Frey, está em japonês. Então uma outra habilidade que você vai querer ter quando você está falando de jogos do Turbo R é também vai ser a habilidade de passar patch de tradução nos seus jogos para você poder traduzir eles do japonês para o inglês. Existem vários tipos de patch, como por exemplo o IPS, e aí dependendo do jogo que você está tentando patchar, você tem que pegar o patch para ROM ou patch para disquete, mas isso é tema para um outro vídeo, porque é um tema extenso. Se eu fosse ficar mostrando aqui todos os jogos do Turbo R e todos os patches, como aplicar os patches nos jogos de Turbo R, levaria aí um vídeo de 10 horas, apesar do pessoal dizer que não tem jogo pro Turbo R, ia levar um vídeo super extenso, porque são muitos jogos e muitas formas de patchar cada um deles. Então é isso, pessoal, acho que eu já passei aqui da meia hora no vídeo. Se vocês quiserem que eu estenda esse vídeo mostrando mais coisas sobre o Turbo R, mostrando de repente os softwares que são melhorados pelo Turbo R, ou fazer um vídeo mostrando alguns jogos específicos de Turbo R que o pessoal queira ver, é só colocar aqui nos comentários do canal ou se inscrever no nosso programa de Patreon, para que vocês possam estar ajudando aí no canal e também propondo o conteúdo que vocês quiserem ver. Sempre lembre-se que todos os nossos patronos podem ir lá no patreon.com/debatecreator e sugerir conteúdos para o canal que eles achem que são bacanas, e esses conteúdos são colocados para cima na fila, porque tem muito vídeo para fazer aqui, pessoal. Também aproveitar e lembrar a vocês que o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, e por estar vestindo a camisa você vai se sentir um cara muito mais feliz. Lembre-se lá que tem o debatecreator.com.br, tem a nossa Debate Creator Store, onde você pode comprar canecas, camisas, roupinha para o seu pet, e uma série de produtos bacanas que você comprando, você ajuda o canal a ficar cada vez maior, melhor e mais bacana. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, não se esqueça de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal. Já estamos com 1010 inscritos, então significa que assim que nós atingimos as 4.000 horas, nós vamos conseguir monetizar todos esses 360 vídeos que nós temos aqui. E muito obrigado a todos vocês aí que estão curtindo o canal. Um grande beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz.